Bom, meu nome é Lucas Ramon dos Santos Hermógenes, sou aluno do mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar um artigo para a disciplina Tópicos Especiais 2, Decisões em Cenários Prospectivos, que eu estou cursando no segundo semestre de 2021. O artigo ele fala sobre cenários prospectivos para a indústria petrolífera nacional, planejamento de ações estratégicas para uma empresa exploradora e produtora. O trabalho ele foi desenvolvido pelos autores Marcos Lames, Felipe Medeiros da Rocha, Rafael Pérez, Vinícius Prado e Carlos Francisco Simões Gomes. Ele foi publicado na Relatórios de Pesquisa em Engenharia de Produção no ano de 2014. Os tópicos a serem abordados ao longo da apresentação são introdução, aspectos metodológicos, mapeamento de stakeholders, análise prospectiva de cenários, modelos regulatórios, estudos prospectivos, definição de variáveis, incertezas e indicadores, matriz de impacto cruzado das variáveis, matriz de impacto versus dependência, construção de cenários prospectivos, planejamento de ações estratégicas e conclusão. O Brasil produz quantidade suficiente de petróleo para suas necessidades, mas ainda possui déficit na balança de petróleo. O Brasil exporta um tipo pesado de petróleo, mas para ter a sua demanda de petróleo atendida precisa importar petróleo do tipo leve, porque sua produção é muito pequena. Nesse contexto, o governo federal brasileiro articulou junto aos órgãos competentes a elaboração de novos modelos legais para a exploração e produção de petróleo no país. Para as geociências, a explotação é um termo técnico usado para retirada, extração ou obtenção de recursos naturais, geralmente não renováveis, para fins de aproveitamento econômico pelo seu beneficiamento, transformação e utilização. Esse termo se contrapõe à exploração, que se refere à fase de prospecção e pesquisa dos recursos naturais. A exploração visa a descoberta, delimitação e definição de tipologia e teores e qualidade da ocorrência do recurso. Utilizado como motor da indústria petrolífera nacional, a Petrobras estima que no ano de 2020 produzirá 4 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 2 vezes o produzido no ano de 2012. Uma meta ousada como essa vem associada a uma imensa necessidade de investimento. Diversas empresas têm se mostrado interessadas em associar-se à Petrobras, detentora da maior capacidade técnico-operacional de explotação do petróleo em território brasileiro. Esse artigo utiliza como agente central uma empresa e seu planejamento através da prospectiva para os próximos 5 anos. A empresa com tradição na explotação de petróleo busca expandir seu lucro através de investimentos expressivos numa associação à Petrobras no setor de exploração. Com isso, o objetivo do presente estudo é traçar um planejamento de ações estratégicas para a empresa a partir da análise de cenários prospectivos para a indústria petrolífera no Brasil. Bom, eu achei interessante para poder fazer um complemento, né, do trabalho, já que o artigo foi publicado no ano de 2014, nós estamos no ano de 2021, verificar se a meta de 4 milhões de barris de petróleo por dia ela tinha sido atingida. E 72,5% da meta estabelecida foi atingida. Então, a produção nacional de petróleo cresceu 5,7% em 2020, atingindo 2,9 milhões de barris de petróleo por dia. Entrando nos aspectos metodológicos, o presente trabalho utilizou como base para a construção e análise dos cenários prospectivos o estudo de Gomes e Costa de 2013. Tá? E em seguida utilizou também na metodologia, né, no aspecto metodológico, análise prospectiva de cenários, mapeamento dos stakeholders, modelos regulatórios e análise SWOT. Bom, para quem tiver um pouco mais de interesse em conhecer mais o artigo que baseou a pesquisa,
né, de cenários prospectivos, né, esse é o artigo, né, essa é a imagem que eu printei para poder colar na apresentação, e os autores Carlos Francisco Simões Gomes e Helder Gomes Costa, ambos da Universidade Federal Fluminense, e o trabalho tem como título Proposta do uso da visão prospectiva no processo multicritério de decisão. O artigo ele foi publicado na Relatório de Pesquisas em Engenharia de Produção. Bom, continuando nos aspectos metodológicos, foi necessário fazer um mapeamento dos stakeholders, né, que são as partes interessadas no desenvolvimento da pesquisa. E foram 10 stakeholders levantados, né, que foi o BNDES, parceiros, a ANP, o IBAMA, governo de origem, governo brasileiro, acionistas, fornecedores, clientes e empregados. E para cada stakeholder, para cada parte interessada, os autores eles também levantaram as expectativas e interesses. Então, se a gente for avaliar aqui, pelo menos a parte dos clientes, né, que o cliente é uma parte interessada, qual que é a expectativa e interesse do cliente? É maior oferta de produtos finais derivados do petróleo, aumentando a concorrência de mercado. Tá? E qual que é o interesse e expectativa do stakeholder BNDES? É fomentar desenvolvimento econômico e social do Brasil e ter retorno financeiro através dos empréstimos realizados. Bom, feito o levantamento das partes interessadas, né, dos stakeholders necessários para poder fazer uma avaliação do estudo, os autores eles também pesquisaram os principais modelos regulatórios do mundo no momento que estavam escrevendo o artigo. Então, se a gente for avaliar, né, vou pegar aqui, olhando para o papel do governo, né, o papel do governo na concessão, ele é de regulamentação, de acompanhamento e controle. O papel do governo na partilha de produção, ele é de regulamentação, também de acompanhamento e controle de processo, e assim sucessivamente. E aí a gente já entra na parte do estudo prospectivo, né, onde os autores eles tiveram a necessidade de fazer uma análise SWOT, né, que é a força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né, da empresa em relação ao cenário que ela está buscando. Então, para elencar as principais partes interessadas para o seu projeto de entrada na indústria petrolífera brasileira, a empresa deu início a um estudo do ambiente na qual está inserida. E aí ela levantou as forças, que são experiência prévia na exploração de petróleo em outro continente, capacidade de manter parcerias e sucesso em outras grandes empresas do setor, e as fraquezas: fraco conhecimento em exploração, desconhecimento da operacionalização dos modelos regulatórios vigentes no Brasil, desconhecimento da legislação tributária brasileira. Oportunidades: disponibilidade de capital para investimento, a Petrobras em busca de parceiros não operadores, potencial elevado de acesso a grandes reservas de petróleo e gás, e as ameaças, que é risco Brasil, né, cenário político-econômico, que são coisas que a gente não consegue controlar, possibilidade de resultados negativos na exploração e produção de petróleo, fortes restrições legais em termos ambientais, dificultando ou até inviabilizando a operação, e mudanças acentuadas do preço do petróleo. Bom, após a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, a análise SWOT, os autores eles também tiveram a necessidade da definição de variáveis, incertezas e indicadores já para poder começar a trabalhar nos cenários prospectivos. Então, com isso, o grupo associou a cada incerteza uma variável relevante, somando-se assim 13 variáveis. Então, as 13 variáveis são viabilidade técnica da exploração do pré-sal, exploração de não convencionais dos Estados Unidos, reservas brasileiras provadoras de petróleo, consumo mundial de petróleo, capacidade efetiva de refino no Brasil, preço do petróleo do tipo Brent, importação brasileira de petróleo, exportação brasileira de petróleo, investimento em fontes renováveis, consumo de diesel na América
crescimento econômico no Brasil, crescimento econômico na China e dependência externa brasileira de petróleo e seus derivados. Com a verificação dos indicadores, os autores eles também trabalharam na matriz de impacto cruzado das variáveis. Para o desenvolvimento do estudo prospectivo, um grupo formado tanto por especialistas do setor petrolífero quanto não especialistas, de posse de indicadores e seus históricos, realizaram julgamentos de impacto entre as variáveis, montando uma matriz de impacto cruzado. A matriz final foi montada com os julgamentos médios de todos os participantes após a última rodada. Bom, e aí os autores chegaram na matriz de impacto cruzado das variáveis já do modelo final, né? Conforme foi falado, com a média de todas as avaliações. E aí a matriz ela foi montada em cima das 13 variáveis, né, indicadas, e aí os autores eles colocaram essas variáveis sendo de A a M, e a matriz de impacto cruzado ela diz o quanto que uma variável ela impacta e quanto que ela é impactada por uma outra variável. Então, se a gente for analisar e verificar, por exemplo, a A, ela causa um impacto de 3 na C, mas ela não é impactada pela C. A A, ela não causa nenhum impacto na D, mas ela é impactada de 1 na D. Então, esse é o valor, né? Essa é a matriz de impacto cruzado para verificar o quanto que essas variáveis elas sofrem impacto e quanto que elas causam impacto. E aí, com os valores dos impactos cruzados, foi possível verificar o quanto uma determinada variável impacta nas demais e também o quanto ela é impactada pelas demais. E aí, com isso, os autores eles fizeram uma tabela, né, com impacto e dependência de cada variável. Então, a variável A ela tem um impacto de 1 positivo e uma dependência de 9,5, ou seja, ela foi influenciada, né, 9,5. A B ela tem um impacto de menos 1,5 e uma dependência de 1. E assim sucessivamente para todas as variáveis. Bom, com os valores calculados de cada variável, os autores plotaram um gráfico da matriz de impacto versus a dependência, onde no eixo X a gente observa o impacto e no eixo Y a gente observa a dependência. E o que é indicado é que a gente observe com maior cautela as variáveis que elas estão no canto superior direito. Então, aquelas variáveis que estão ali, K, J, F e D, são as variáveis mais importantes, mais relevantes para a gente avaliar, para a gente tomar ações com essas variáveis. Bom, com isso, os autores eles trabalharam nas configurações das variáveis selecionadas. Tá? Então, assim, para poder exemplificar, era de A até a M, e aí eu peguei de A até a D, para poder enxergar melhor, né, inclusive na apresentação. Então, a gente tem as variáveis e as configurações de cada variável. Essas configurações são configurações de cenário. Então, se a gente for avaliar a variável D, que ela representa o consumo de petróleo, né, por dia no mundo, a gente tem lá em configurações das variáveis A, B, C e D, onde A é expressiva redução do consumo mundial em função de elevados investimentos em fontes renováveis. Esse é um cenário. B, expressiva desaceleração do consumo. C, continuidade nos níveis de desaceleração anual. E a D é crescimento moderado. Então, para cada variável que representa um indicador, os autores eles trabalharam em 4 configurações de variáveis, que a gente consegue entender sendo configurações indesejáveis e configurações desejáveis, né, que é o que se espera.
Para isso, após analisar as configurações, cenários foram identificados pelos especialistas, permitindo que ações estratégicas fossem desenvolvidas para colocar a empresa numa posição privilegiada no mercado. Então, com isso, os autores trabalharam em 3 cenários: o cenário desejado, o cenário indesejado e o cenário provável. Bom, eu coloquei nessa parte aqui 2 situações, que é a situação de cenário desejado e a situação de cenário provável. Tá? Então, no cenário desejado, o sucesso exploratório ele fica lá o valor entre 80 e 100. E no cenário provável, o sucesso exploratório ele está entre 80 e 100. Avaliando a segunda variável ali, né, a variável C, são reservas provadas de petróleo, o desejado é que esse valor fique maior ou igual a 20. Mas no provável é que esse valor fique entre 12 e 15. Por meio da análise de cenários, vê-se que o cenário provável está relativamente próximo ao cenário desejado. Recomenda-se, portanto, que a empresa invista na associação, formando uma parceria empresarial à Petrobras para a exploração das riquezas do pré-sal brasileiro. Então, após a avaliação de cenário, a empresa entendeu que valia a pena fazer essa associação com a Petrobras. Visando o atingimento de cenário desejável, recomenda-se que a empresa planeje e implemente as seguintes ações estratégicas. Primeira ação estratégica é estruturar uma equipe capacitada em exploração e produção de reservatórios carbonáticos. A segunda estratégia é alinhar um meio de compartilhamento de tecnologia para os projetos no Brasil. Depois, influenciar através de lobby ético a aprovação de projetos para o incremento da utilização de recursos oriundos de fontes energéticas de origem fóssil, em detrimento de fontes renováveis. A quarta estratégia é angariar recursos financeiros no Banco de Desenvolvimento para suportar os investimentos em IP no Brasil. A quinta estratégia é buscar aproximação estratégica com a Petrobras. A sexta, participar dos leilões de blocos exploratórios de áreas do pré-sal brasileiro. Depois, desenvolver capacidade de produção, logística e venda do petróleo brasileiro. E, por fim, buscar parceiros europeus na área de downstream. Dessa forma, quando os autores eles falam em planejamento de ações estratégicas e conclusão, é considerado como um possível feito canônico o crescimento abrupto do desenvolvimento de reservatórios não convencionais no EUA, Argentina e na China. A empresa deve diversificar seus investimentos na explotação de fontes energéticas de origem fóssil, incluindo em seu portfólio um percentual de projetos em reservatórios não convencionais. Bom, com isso eu finalizo a minha apresentação. Gostaria de agradecer quem assistiu até o final e muito obrigado.